Olá, partners do Meeting Educacional, tudo bem com vocês? É muito bom tê-los aqui conosco. Muito bom dia para quem está aqui conosco ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir, está nos assistindo no YouTube. O Meeting Educacional só existe por conta de vocês são o propósito do nosso evento e por isso que é extremamente importante, especial, contar com a presença de todos. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, curador e apresentador do Meeting Online. Está começando agora o primeiro episódio da nossa 7ª temporada, que terá 10 capítulos, além do pré-Meeting Online que tivemos em fevereiro, abordando os principais desafios dos líderes e gestores educacionais que buscam o aprimoramento da sua gestão, a potencialização dos resultados da sua IES e a transformação da educação superior. É nisso que a gente acredita e este é o nosso propósito. Mensalmente, estaremos por aqui em novo horário, sempre trazendo convidados de alta relevância para o setor educacional. E você terá a oportunidade de interagir com eles. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios das demais temporadas. Um agradecimento mais do que especial aos nossos apoiadores, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Actifly Martech, Princípia Educação, Qualinfo Tecnologia para Educação, Carta Consulta, Unibolsas Brasil e Revista Ensino Superior. No nosso pré-meeting de fevereiro, abordamos a gestão de cursos e a formação de lideranças na educação superior. Se você perdeu, ele está disponível no nosso canal no YouTube. Depois nós vamos, inclusive, ali mais para o meio do episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre algo importantíssimo que nós trouxemos no nosso pré-meeting e que pode ser de grande valia para os gestores que estão aqui conosco. Mas hoje nós vamos falar de um tema vital para qualquer gestor de IES. Afinal, ele é um dos fatores principais que impactam o acesso dos estudantes ao ensino superior, financiamento educacional. Por isso, o Meeting Online de março traz o tema FIES, financiamento próprio e privado. Cenários, vantagens e desafios para a sua IES. Quais modalidades valem mais a pena? Como equilibrar custos, benefícios e riscos dessas opções? Para responder estas e outras perguntas, vamos trazer dados atualizados, tendências e análises estratégicas, ajudando os gestores educacionais a tomarem decisões. Para isso, trouxemos dois grandes profissionais da educação, especialistas no tema e que vão nos ajudar nesse caminho. Alexandre Mori, gerente de financiamentos do Semesp, e Emília Pinheiro, pró-reitora administrativa da SES Unita de Caruaru, em Pernambuco. Além de apresentar, eu terei a honra de mediar a nossa conversa, que ao final terá um momento de interatividade com os nossos painelistas. E essa é a grande diferença de quem está aqui ao vivo, podendo aproveitar o nosso espaço de interatividade, que é uma das marcas registradas do nosso evento. Durante as apresentações, pedimos que vocês deixem seus microfones mutados e usem o chat para fazer à vontade suas perguntas e comentários. Nosso time vai estar aqui pronto para fazer com que essa interação seja parte fundamental do nosso encontro. E aí lá no final a gente vai ter esse momento de interatividade. O encontro está sendo gravado, posteriormente será publicado no nosso canal no YouTube. E eu queria pedir para os que estão aqui presentes, a gente já falou com quem está nos assistindo, se você que está nos assistindo ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite, e quem está por aqui, enquanto a gente está ainda começando, vai lá no @Meeting Educacional no YouTube e já se inscreve para ver, né, todos os nossos conteúdos, nossos webinars e tudo aquilo que tem lá no nosso canal. Bom, dito isso, vamos ao que interessa. Alexandre Mori, seja muito bem-vindo ao Meeting Online. Você já é de casa, mas é sempre importante receber, né, uma das principais autoridades em financiamentos educacionais do país. Acho que esse é um tema importantíssimo e que vai estar sempre na nossa agenda, mas que nesse momento aqui, né, março de 2025, obviamente, ele está e precisa estar nas agendas de não só gestores financeiros, mas a gente tem aqui, né, pessoal de marketing, acadêmico, alta gestão. Então, esse tema é extremamente importante, é uma alegria muito grande te receber aqui no Meeting. Muito obrigado pela presença. Passo a bola para você, meu amigo. Obrigado, Fred. Bom dia a todos. É muito bom poder falar sobre FIES, financiamento. Realmente é um tema que tem que estar na ponta, né? Principalmente no começo aqui do ano, né? Das faculdades, onde elas estão pensando ainda nos recursos que vão ter durante
todo ano letivo. Eu vou colocar aqui minha palestra, Fred, aí você fala para mim se tá ok, que você sabe como é Tá que é, bom. né? Pessoal, Tranquilo, tranquilo. Vai lá. eu trouxe uns recortes aqui do mapa do ensino superior que o Semesp lançou faz umas 2 semanas. Acho importante a gente dar um contexto aqui rapidinho. Então, hoje, somos 2.580 faculdades no Brasil, sendo 2.264 privadas, 316 públicas. A rede privada, ou seja, nós representamos aí 87,8% do total de faculdades, centros universitários e universidades do país. Tá? O número total de estudantes no ensino superior é quase 10 milhões, né? 9.977.000 estudantes. A rede privada, ela conta com 7.907.000 estudantes, o que a gente representa aí quase 80% do setor inteiro, né? Um dos países que mais a rede privada tem mais participação é o Brasil. Aqui do lado a gente faz um recorte, então, dos lugares, né, das regiões com mais alunos. O Sudeste é a região aí com mais alunos, um pouco menos de 4,5 milhões de matrículas, sendo hoje 49% em AD, tá, o que representa também 81% da rede privada de todo o país. E o lugar com menos matrículas é no Norte, né, com 847 mil matrículas. Isso aqui eu não vou me atentar muito, é só para dar um contexto para vocês. A gente tem, então, a escolarização líquida, né? Quando eu falo escolarização líquida, é os alunos que estão dentro da idade correta para estar no ensino superior, né? Que é de 18 a 24 anos. A gente tem, então, uma média aqui no Brasil de 19% desses alunos estão matriculados. A parte ruim é que 80%, então, dos jovens do Brasil não estudam em uma faculdade. Ô, Fred, tem algum microfone aberto? Você podia fechar para mim? Sim. A parte Olé, boa... Olé. Oi, pois não. Ale, só uma coisa. Tu tá no slide, porque como eu sei, eu conheço a tua apresentação. Tu tá no slide... Pronto, agora foi. Agora passou. Então beleza. Agora foi. Acho que você vai ter que passar aí do ladinho mesmo, tá bom, viu? Perfeito. Tá. Vamos lá. Então, gente, isso aqui é o gráfico, então, né, de taxa de escolarização líquida do Brasil em 2023. A gente tinha um PNE, uma meta nacional, de 34% dos estudantes entre 18 e 24 anos teriam que estar estudando numa faculdade até 2024. Ou seja, pelo recorte estadual, o único estado que conseguiu passar disso foi o Distrito Federal. Todos os outros estão abaixo do PNE, tá? E a maioria dos estados, inclusive, estão abaixo desse 20% que eu estou dizendo para vocês aqui. Houve, sim, um crescimento. Se a gente pegar ali em 2018, a gente tinha 19% dos alunos, hoje a gente está com quase 20%. Como eu disse, a parte ruim é que 80% dos alunos estão fora, né, dos jovens estão fora do ensino superior. A parte boa, pensando no setor, é que a gente tem 80% do setor para crescer ainda. A grande dificuldade é como fazer esse setor crescer. Se a gente pegar a escolarização bruta, a gente tem em 2023, 45% das pessoas estudam numa faculdade, tá? E aí é acima de 24 anos também, tá? Então, a gente não bateu o PNE, a gente está muito abaixo de países como Argentina, Chile, enfim, países aqui da América Latina. Cursos com mais alunos no ensino superior, então, né, pensando em Brasil. Ô, Fred, aí você me fala se o gráfico está passando, tá? Isso aqui a gente começa a mostrar o gráfico, então, de 10 anos e como que ele evoluiu, tá? A gente vai vendo, então, que ali em 2013, 2014, Direito era o curso com mais alunos, né? E aí a gente vai percebendo que o EAD veio muito forte ali, principalmente no começo da pandemia, e a pedagogia em EAD acaba passando,
e hoje é o curso com mais alunos matriculados, tá? No ensino superior. Então, a gente tem pedagogia, direito, administração, enfermagem e assim por diante. Eu vou deixar o gráfico com vocês depois. Se a gente for olhar os cursos mais buscados na internet em 2024, isso é um recorte muito difícil de ser feito, porque, às vezes, o aluno ali procura farmácia no Google e nem sempre ele está procurando um curso de farmácia, ele está procurando o endereço de uma farmácia. Então, é um recorte bem difícil de ser feito, mas os cursos mais procurados, então, em 2024 é Direito, seguido de Psicologia, Administração, Medicina, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Pedagogia e Fisioterapia. Aqui a gente faz um recorte, então, por cursos com mais alunos em 2023, no presencial, e depois separando por diurno e noturno. A gente tem medicina com quase 200 mil alunos, e no noturno, direito com um pouco mais de 400 mil alunos. Se a gente for no total, então, direito é o primeiro curso com 571 mil alunos, seguido de psicologia, enfermagem, medicina, administração, odonto. E aqui, principalmente nos cursos presenciais, a gente consolida algo que a gente começou a perceber ali com a pandemia em 2020, a crescente dos cursos de saúde, né? E aí no EAD, a gente tem, então, pedagogia, administração, sistema de informação, contabilidade, educação física. Lembrando que a maioria das pessoas que estudam em EAD está acima de 24 anos, né? E provavelmente está fazendo um curso superior por necessidade de se manter no emprego, né? Com pedagogia, administração, sistema de informação, enfim, são cursos que elas já trabalham na área, mas precisam do diploma para continuar exercendo. Se a gente separar os cursos com mais alunos por estado, vocês vão perceber que direito no presencial ele domina, né? Ele está em primeiro lugar em todos os estados. E aí a gente tem, em segundo lugar, a gente tem uma predominância, segundo e terceiro lugar, a gente tem uma predominância aí de cursos de saúde. É que direito ele vem muito antes da pandemia, então ele acaba ainda sendo o curso com mais alunos, mas a saúde está chegando bem forte. Em AD, uma predominância aí dos cursos de pedagogia, só perde no Distrito Federal com o sistema de informação e no Rio de Janeiro com a administração. O resto ela está em primeiro lugar. Segundo lugar, a gente vê aparecendo o curso de pedagogia, administração, enfermagem, assim por diante. E agora, então, a gente vai entrar no tema específico aqui que o Fred me chamou, que são os financiamentos, FIES, né, enfim. A gente tem aqui um gráfico do mapa do ensino superior de programas reembolsáveis e programas não reembolsáveis. Eu estava conversando com a Emília ontem, a gente até ficou um pouco assustado, né, Emília? Se a gente pegar aqui no reembolsáveis, a linha verde, ela é o FIES, né, o que representava de matrículas no ensino superior com o financiamento do governo. Então, se vocês pegarem ali 2023, 2024, em 2024, ele representou 21% das matrículas daquele ano, tá? E aí, a gente teve o corte do programa em 2015, e ele vem caindo de patamar até os moldes de hoje, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, mas hoje ele não representa nem 1% das matrículas do ensino superior. Em contrapartida, se a gente pegar a linha verde, que são os programas de créditos de faculdades, e aí dentro desses programas a gente coloca programas próprios, coloca Fundacred, coloca créditos de bancos privados, enfim, a gente teve um comecinho ali, né, um fôlego ali em 2018, com 3,5% das matrículas. O grande boom ali foi 2019, com 5,5%. Porém, a gente começa 2020 com
a pandemia, que deu um sufoco nos programas, e se a gente olhar embaixo, na mesma linha verde, a gente percebe que conforme o FIES foi caindo e a pandemia chegou, a gente teve uma renúncia de mensalidades muito grande, né? Que são os nossos descontos, que o grande boom também foi ali em 2020, a gente teve ali 38% dos alunos entrando com algum tipo de renúncia da faculdade, ou seja, a faculdade simplesmente ela não trocou esse valor por algo a receber futuro, e sim ela deixou de receber em caixa para ter esse aluno. Tá? Então, isso também vem subindo, a gente dá uma estagnada ali nos 30%, em 2023, provavelmente 30%, 31% aqui em 2024 também, mas a pergunta que eu faço para quem está me assistindo eu não consigo entender como uma direção de uma faculdade ela prefere trocar do que fazer um crédito educacional, né? O crédito educacional próprio, enfim, ou sendo gerido pela própria faculdade, ou gerido por uma empresa, você tem a possibilidade de receber no futuro, né? Quando você renuncia, você já não recebe. Aqui, Fred, eu não vou falar muito as diferenças do programa do FIES durante o ano, eu deixei mais de recorte aqui para os seus espectadores, se der tempo a gente volta falando, mas são as diferenças do produto, né? A gente teve ali em 75 o Creduc, que foi o primeiro crédito do governamental, depois ele foi alterado em 2020 para o primeiro FIES, o segundo FIES ali de 2010 a 2017, que foi o grande boom do FIES, e hoje, a partir de 2018, é o que a gente vive hoje. Se der tempo eu volto, não vou me atentar muito a isso. Isso aqui são os gráficos de contratos, né? Então, a gente teve ali, em 2014, 733 mil contratos firmados. Para vocês terem uma comparação, hoje a gente tem 112 mil vagas, não são contratos, onde a gente não consegue, por N fatores que eu posso detalhar mais tarde para vocês, a gente não consegue completar 50% das vagas. Tá? Para vocês terem uma ideia, a gente teve, em 2024, 112 mil vagas do governo para 900 mil alunos tentando FIES, e vamos chegar aí a nem 50 mil contratos. Então, tem algo de errado no programa, né? Aqui, a inadimplência do programa, então, conforme os anos foram subindo, o programa ele foi se endividando, né? 2014, ali, 31% de inadimplência. Hoje, em 2024, 62% dos contratos ativos e também em fase de amortização estão com inadimplência, tá? De alguma forma. E aí, para quem entendeu, entende o subtexto, né? A subfala, já dá para entender que o programa ele não vai se pagar, tá? A gente tem uma conta aqui no Semesp que, se o programa ele continuar com as regras e os moldes que ele tem hoje, ele quebra daqui 5 anos, no máximo. Então, precisa urgentemente de uma revisão de programa, de regras, enfim. Isso é um pouco assustador. Aqui, o orçamento que o governo disponibilizou em cada ano, né? Então, o boom ali foi 2017, né? Com quase 20 bilhões de valor colocado no programa, e depois, a partir de 2018, ele vem se caindo. Só lembrando, então, aqui em 2017, a gente tinha 2 milhões e 500 mil alunos no FIES. Tá? Hoje a gente tem 305 mil alunos, só por uma comparação. Falar um pouquinho aqui do fundo, do garantidor do FIES, né? Eu acho que é uma das coisas que mais afligem a faculdade hoje. O fundo, ele é criado, então, para
para manter o FIES saudável, né? Então, se o aluno ele é inadimplente, existe o fundo que cobre o FIES enquanto ele não paga o FIES. E aí tem alguns problemas no fundo, e eu acho que o mais assustador para mim é que esse FGFIES ele não possui stop loss. Tá? Em outras palavras, não existe um limite definido para as perdas. O fundo ele vai cobrando enquanto há inadimplência. Se vocês pegarem fundos de empresas privadas, vocês podem perceber ali na legislação desse fundo, né, que todos existem um stop loss, aonde tem uma hora que ele para de cobrir e aí o programa tem que ser repensado, esse fundo, enfim, o do FIES não tem. Tá? Hoje existe 42 mil contratos já com a honra acionada, tá? O que representa 1,5 bilhão nesse valor. Tá? O problema é que a Caixa Econômica Federal ela não está efetivamente tirando esse dinheiro e cobrindo o FIES. Não existe sistema para isso ainda. Isso pode causar um problema de execução no fundo. Tá? E aí, só para a gente entender, o governo, ele coloca, pelo acordo que ele fez com as faculdades, com o setor, ele ejeta 500 milhões de reais por ano no fundo, essa é a parte do governo, tá? E a faculdade, em contrapartida, ela coloca cotas, tá? Então, no primeiro ano é 13%, é fixo, do segundo ao quinto ano é de 10% a 25%, e aí depende a evasão e a inadimplência do aluno, e a partir do sexto ano, com isso de 2023 para frente, é de 10% a 27,5%. Quem está no FIES há mais tempo aí lembra que anteriormente não existia, a partir do sexto ano poderia chegar a 100%, e muitas faculdades chegaram aí a 90%, 100% de retirada. Então, essas cotas que a faculdade coloca, ela representa o valor que a instituição de ensino tem dentro do fundo e serve como lastro para cobrir a sua inadimplência. E aí a gente tem um outro problema, que a partir do sexto ano, a inadimplência do setor influencia no tanto de cota que a faculdade vai colocar. Até o quinto ano é só a sua inadimplência, a partir do sexto ano, então, ela faz uma média da inadimplência do setor, dos alunos do setor como um todo, tá? O resgate, esse valor, ele retorna para a faculdade, é diferente do FIES antigo, que o fundo não retornava. Esse fundo, ele vai retornar lá no futuro. O problema é que, para retornar, a faculdade não pode mais ter compromisso com a inadimplência, ou seja, os alunos têm que estar adimplentes, e como vocês olharam no gráfico ali, 62% dos alunos hoje estão inadimplentes. E um outro problema mais grave que eu acho, não existe regras para esse resgate ainda, o que causa uma insegurança grande no setor, né? Para a gente fazer uma comparação, o cálculo de risco do FIES antigo, o cálculo de risco do FIES antigo que eu estou mostrando para vocês agora, que é essa última tela aqui, que é esses 10, 20, 30%, sobre os 10% não cobertos do fundo antigo, e também eu entro em mais detalhes se tiver tempo depois, era para ter voltado para a faculdade já. E não existe regra ainda, tá? A gente está falando de um FIES que acabou em 2009 e até hoje o governo não colocou esse dinheiro de volta para as faculdades. O ano passado ele fez os cálculos, então hoje, se você entrar no sistema, você tem uma visão do que você poderia receber, mas você não tem ainda nem regra, nem sistema de como você vai receber isso. Isso aqui é uma outra tela que eu mostro a diferença entre o FIES, o fundo novo e o fundo antigo. Depois eu entro em detalhes também. E, Fred, respondendo a sua pergunta, se vale a pena ter FIES, fundo, um crédito próprio ou não, ou crédito de bancos privados,
eu entendo que, principalmente, o FIES, ele é um mal necessário, tá? É ruim com ele, pior sem ele, tá? E pensando no setor como um todo, eu acredito que a faculdade, ela tem que ter hoje um leque de produtos que o seu aluno se enquadre. Então, eu tenho o cara que pode pagar, o cara que ele vai entrar com o ProUni, o que vai entrar com o FIES, e aí, quando ele sai dessas três opções, eu preciso ter outros produtos no meu leque. Um financiamento privado, um crédito próprio da Fundacred, um crédito próprio da faculdade. Eu não posso deixar esse aluno escorregar e ir para o meu concorrente e, principalmente, ficar sem um ensino superior. Isso é muito ruim. Então, e aí a gente já começa a falar numa gestão, né, de permanência, enfim, a gente entra em outros cenários. Eu acho que vale muito a pena o FIES, principalmente se você utilizar o FIES, aquela tal lista de espera que eu sempre falo, que é um lead vocacionado para te trazer para os outros produtos. E aí eu encerro a minha fala e fico à disposição. Obrigado. Maravilha, acho que foi extremamente, foi a cara, né, do que a gente se propõe a fazer aqui, uma abordagem prática, direta, objetiva. A gente vai depois, daqui a pouquinho, a gente vai, já tem perguntas ali no chat, né, então usem o chat para fazer as suas perguntas, seus comentários, que isso vai fazer parte aí, logo, daqui a pouquinho já vai fazer parte do nosso encontro. E aí eu queria agora, já fiz a saudação, mas refaço aqui de uma forma mais oficial. Agradecer e dar as boas-vindas para a Emília, né? Emília Pinheiro, pró-reitora administrativa da SES Unita de Caruaru. E aí, Emília, eu queria, como a gente combinou, assim, os seus comentários, a sua análise, obviamente, sobre o que o Alexandre trouxe, e uma contextualização de você agora, né, no lugar de gestão, como é que você lê isso, como é que você interpreta e que tipo de decisões, né, dentro daquilo que você puder compartilhar, que tipo de decisões, né, vocês têm tomado aí na SES Unita em relação a financiamentos. Muito obrigado pela presença. Claro, Fred, com certeza. Bom dia novamente a todos e todas, aqueles que eu não pude saudar. Olha, não é possível que a gente não corrobore tudo que o Alexandre trouxe, né, de dados e de provocações e de preocupações de como nós nos encontramos atualmente quanto aos programas de financiamento, principalmente públicos, no país, né? É desafiador saber que você responde por 80% do total de matriculados e não tem as condições de avançar naquilo que é o teu propósito maior, o teu projeto, que é acesso à educação. Então, de partida, isso aqui não bate, né? Como que você vai aumentar o seu acesso se as condições não te permitem? Então, por isso mesmo, eu acho que algumas IES devem estar fazendo caminhos muito desafiadores para continuar fazendo valer o seu propósito e o seu objetivo. Eu, como já falei, corroboro do fato de que na condição em que o programa FIES está no momento, há muitas coisas há muitas questões de gestão para serem revistas. Não só pela sustentabilidade do programa financeiramente em si, porque não basta simplesmente aumentar o orçamento. A gente tem questões de gestão de permanência, de gestão de contratação do estudante, de um trabalho com a inadimplência que não fica claro para a gente, mas ele passa a nos cobrar, né, a cobrar da entidade, além do papel de prestar o serviço, alguns papéis de gestão da inadimplência que não deveriam ser nossos, por exemplo, né? E se a gente for discutir isso aqui, a gente vai ter que passar um MIT educacional só para isso, quase, né? Então, a gente tem aqui algumas lacunas na gestão
E elas representam mais desafios ainda para a caminhada das IES. Então, totalmente de acordo, né, com o que o Mori traz para isso. E sem contar que, sobre o fundo, né, a partir do 6º ano da universidade, isso aqui passa a ser muito mais desafiador quando, e é importante a gente lembrar isso quando, a gente não tem alguns acessos a dados globais de acompanhamento que a universidade, que as mantenedoras associadas deveriam ter, para nos encontrarmos, para saber como que a gente está caminhando, para saber como que a gente está, quando que a gente vai chegar nas garantias necessárias, né? Quando que isso vai ser, quando essa roda vai rodar de maneira mais coerente, de maneira mais sustentável. Então, para além da sustentabilidade financeira, que é como o Alexandre trazia, né? É só fazer uma conta e projetá-la para 5, para 10 anos, que a gente vai encontrar lá a possibilidade real do que a gente não quer encontrar, mas para além disso, na gestão de agora, E eu não me refiro a não ter relatórios, não se trata disso. Há um caminho, houve evoluções na gestão processual do programa, mas a gente sabe que a gente se depara com fases onde fica difícil a universidade caminhar. Então, hoje, trazendo um pouco para a experiência da SES Unida, a gente, como entidade do superior privada, sem finalidade lucrativa e comunitária, naturalmente, nós trabalhamos com os programas públicos de financiamento, reembolsável e não reembolsável, né? Leia-se, os programas que a gente sabe que estão na mesa, mas a gente tem que fazer um caminho, e esse caminho tem que ser muito, muito bem mapeado na instituição, né? Na equipe de gestão da instituição, para que você trabalhe com as condições que você tem e olhe para o acesso à educação que você quer ofertar, que você precisa ofertar. E, além dos programas públicos de financiamento reembolsável e não reembolsável, trabalhamos com 2 programas privados. Por quê? Porque, para seguir esse caminho, a gente precisa cuidar da sustentabilidade financeira também da entidade. Então, é uma conta desafiadora. Vamos lá, a gente existe para praticar a educação, a gente existe para dar acesso, a gente existe para ampliar, a gente responde por mais vagas, mas a gente não tem as condições. Mas a gente quer continuar existindo. Tem aqui 91 pessoas que querem continuar existindo na educação para ofertar o acesso à educação. Então, essa conta de partida é desafiadora. E aí, sobre esses 2 aspectos, como caminhar? Eu acho que o que eu posso trazer da nossa experiência, principalmente são 3 olhares, depois a gente, no bate-papo, pode conversar mais, pode ter, né, mais coisas que a gente quer comentar. Então, para a gente desenvolver 2 aspectos, que é o projeto institucional de ampliar, de ofertar acesso à educação e à sustentabilidade, na nossa experiência a gente vem trazendo 3 olhares muito importantes, né? Primeira coisa, os dados existem e eles são o nosso novo petróleo, como a gente já falou muito por aí. Então, a gente tem que olhar para o dado da nossa região. A gente tem que entender nosso contexto, qual é a minha demanda, como que meu lead se comporta, o que está aqui na minha região, né? Eu vou lá para os dados nacionais que eu tenho acesso todo ano, mas como que está a minha região e como é que ela se comporta, né? Então, eu acho que cada IES tem uma linha, ela estabelece uma linha para conhecer e para se relacionar com esse estudante. Mas é importante ressaltar isso aqui. A gente precisa, antes de mais nada, conhecer o nosso entorno, para que aquilo se case e se conecte com o meu objetivo, com aquilo que eu posso ofertar. Depois, o planejamento. Eu acho que o planejamento ele tem que ter o farol de um crescimento sustentável, né? E aqui leia-se, o planejamento ele precisa ser pedagógico e financeiro, porque, por exemplo, não adianta que se eu não planejo o pedagógico, aquilo que eu vou, como que eu vou me operacionalizar durante o ano, se eu não controlo
quase todo o cronograma dos programas públicos eu não controlo, né? Então, não adianta eu não fazer esse planejamento, que essa conta não vai casar. E aqui, gente, faz muita diferença as parcerias. É aqui onde a gente comenta, como o Mori já comentou, né? É necessário que a gente lance mão dos programas privados, das parcerias privadas de crédito e de financiamento. Senão é impossível continuar ofertando o acesso que a gente quer. Depois, eu acho que um item muito importante, fundamental, que é o terceiro olhar, que eu diria, são os tempos de cada coisa, né? Os tempos que a gente vai trabalhar cada uma dessas possibilidades, né? Como que eu vou olhar para aqueles cursos, para aquelas demandas que se apresentam para mim, e como que eu vou poder ofertar aquele acesso àquele estudante. Então, mas não é fácil trabalhar nessa esteira, sabendo que algumas condições básicas que a gente deveria ter para dizer que a gente realmente se preocupa e tem a educação como prioridade no país, elas estão com lacunas muito sérias de ajuste e de gestão. Então, acho que, para a gente iniciar assim, esse papo, acho que eu trago isso, sabe? Eu trago esses três aspectos que a gente julga importantes aqui na nossa caminhada. Perfeito, Emília. Acho que nessa abordagem, além de diversos fatores, aspectos, alguns deles estão contemplados aí, por exemplo, em perguntas, né, que estão aparecendo no chat. A gente já vai, inclusive, trazer aí essas perguntas. Então, pessoal, fiquem à vontade, usem aí o chat que a gente vai trazer aí essas perguntas, vai fazer esse momento de interatividade. Mas antes disso, eu queria só fazer um recorte da importância de encarar os assuntos que, num primeiro momento, eles parecem ser de determinadas áreas, mas a gente encarar esses temas como um tema integrativo. E eu até arriscaria dizer que, a não ser algum aspecto muito técnico de uma determinada área, que sirva para um fim em si, mas até esses é preciso que os gestores, e aí gestor, assim, a gente fala muito aqui para nível tático, né, além do nível estratégico, por óbvio, mas assim, que os gestores possam buscar essa integração. Eu fico muito feliz de ver aqui, tem profissionais de marketing aqui olhando para isso, tem profissionais acadêmicos, porque no fim, essas coisas todas, acho que em qualquer indústria a integração é importante, mas na educação eu considero isso como um fator, assim, preponderante de sucesso, né? O meeting existe para isso. O meeting, enquanto nome, né, encontro, é um encontro de profissionais de educação que precisam debater determinados temas, encontrar soluções sob um viés prático, sabendo que não existe receita pronta e que o que serve para uma instituição pode não servir para a minha, mas a linha de raciocínio, ela é super importante. Eu estou falando isso porque eu queria, antes de... Mori, eu vou te dar uma colher de chá, tá? Minha próxima pergunta para você vai pensar aí, antes da gente chegar nas perguntas do chat, colocar Emília aí na conversa também, perguntas que vão surgir. Eu queria te perguntar uma coisa. Você vai pensando aí que eu vou fazer um rápido merchan aqui, mas é um merchan que faz muito sentido para a gente e que conecta muito com isso, tudo que a gente está falando, tá? O que eu quero saber é o seguinte: em dado momento da sua apresentação, você falou que no semestre vocês têm uma indicação, uma previsão, né, de que, se os problemas não forem superados, mais ou menos dentro de 5 anos, no máximo, ele desaparece. Eu queria saber quais são os problemas principais que você enxerga. A Emília já trouxe alguns, mas eu queria saber quais são os pontos principais que você enxerga aí para poder fazer esses ajustes aí nesse programa que é tão importante, tá? Quando você vai pensando, deixa eu comentar aqui com vocês. A gente teve o nosso pré-meeting de fevereiro. Eu falei sobre ele lá no começo, mas o pessoal estava chegando, eu deixei para falar sobre isso aqui agora. A gente falou sobre o nosso pré-meeting, né? E o nosso pré-meeting lá de fevereiro, que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenho certeza que vocês, enquanto a gente conversou aqui no começo, já foram lá no @meeting educacional, já se inscreveram no nosso canal. A gente falou sobre a gestão de cursos e a formação de lideranças no ensino superior. E aí, esse
esse episódio foi com o pessoal da Carta Consulta, teve a participação do Miro Severiano, que é um grande nome aí da educação, o Dr. Mário Ferrari também, o Willy Muriel participou. A gente fez em cima do livro, né, que eu até vou colocar aqui, que eu acho que esse é um livro que também mostra um pouco dessa coisa da integração. O livro se chama Gestão de Cursos, né, Identidade, Integração e Aumento da Base de Alunos nas IES. Acho que ele é um livro muito importante. E a gente falou sobre o MBA, que esse ano está de volta. Ele era para ter retornado no ano passado. Infelizmente, a gente teve uma perda grande da professora Maria Regina, que era a coordenadora. É um MBA que tem pessoas aqui, o professor Gilberto é egresso, né, tem outras pessoas que conhecem, que já fizeram. É um MBA em gestão acadêmica e universitária, organizado pela Carta Consulta, né, em parceria com o Uniarnaldo, e o Meeting, esse ano, faz parte disso também, de alguma maneira. Eu vou ter a honra de ministrar o módulo de aumento da base de alunos, né, vai falar um pouco sobre captação, sobre permanência, com professores convidados, inclusive, né, e eu queria passar aqui rapidamente para vocês, a gente vai mandar isso, né, mas só para que vocês possam ter, né, essa ideia aqui de como que ele pode trazer insights importantes aí para todos, tá? Ele começa agora no começo de abril, no iniciozinho de abril, é a 20ª turma, é algo assim que tem um peso, uma relevância muito grande, né, no nosso setor educacional. Ele vai abordar esses módulos aqui, são 8 módulos, né? O meu tá ali, aumento da base de alunos, captação e gestão da permanência, e aqui tem os contatos e quem faz parte, que a gente chama, né, as pessoas da nossa comunidade aqui, quem participa de partners, né, que é como se fossem sócios, porque é assim que a gente entende o Meeting. Então, os nossos partners têm uma condição especial. Se vocês se interessar e vocês forem procurar informações, vocês podem falar que vocês vão ter acesso a uma condição bacana para fazer parte da 20ª turma, tá? Achei que fazia muito sentido trazer isso, porque é um dos nossos propósitos aqui, a gente ter essas discussões, né, globais e integradas em relação aos desafios e demandas das instituições. Alexandre, te dei um tempo bem bacana para você trazer aqui para a gente aquilo que depois o Rodrigo Capelato e o pessoal do semestre vai ficar bravo com você por você ter compartilhado aquele insight estratégico lá. O que a gente pode fazer para melhorar o FIES? O que deveria estar sendo feito? Bom, se eu for responder... Você vai para lá, né? Você vai para lá e ajusta tudo, né? Se eu for responder de forma rápida, é fechar esse e começar um novo, né? Mas eu travei aqui, vocês estão me ouvindo? Tá, tudo certo. Pode seguir. Não, beleza. Tá ótimo. É uma resposta fácil para eu te dar, Fred, mas é complexa para implementar. O problema dele é a inadimplência, né? Ele não é mais sustentável. E o grande mote dessa criação desse novo FIES é para ele ser sustentável. E aí tem um problema ali que é fundamental e que eu não vejo ação de nenhuma faculdade. Uma das contas partidas que tinha que ter no FIES novo era a cobrança diretamente na folha, diretamente na renda do aluno quando ele tivesse trabalho em carteira assinada. E isso não acontece. A gente está aí no 8º ano do novo FIES e a Caixa Econômica Federal não implementou a cobrança compulsória. E isso aumentou a inadimplência do aluno, porque se é retirado na fonte, esse aluno não fica inadimplente. E o SEMESP, como associação, a gente tem a BAMES aqui também presente, a gente não pode entrar contra o governo sobre isso, porque cada faculdade tem a sua inadimplência. E eu não vejo nenhuma faculdade se mobilizando quanto a isso. Eles retiram da gente 2% de taxa administrativa, retira da gente o custo operacional, o sistema não funciona direito, a inadimplência está em 62%, e eu não vejo nenhuma faculdade fazendo essa cobrança dessa parte compulsória. Eu acho que o grande cerne do FIES é essa. O problema do financiamento no Brasil, o financiamento público no Brasil, é ele ter inadimplência, é ele deixar o aluno inadimplente. A gente tem que parar com isso. O aluno ele tem que pagar o FIES quando ele tiver condição.
igual o molde australiano ali, né? Acho que todo mundo já ouviu falar nisso, mas é isso, quando o aluno tem capacidade de pagar, ele paga, enquanto ele não tiver capacidade, ele fica, a dívida dele fica congelada. Ah, mas isso mexe no cofre do governo. Mas mexe de qualquer forma. Hoje está a inadimplência aí em 62%, já está mexendo no cofre do governo. E um dado que é importante, o governo dando vaga de FIES ou de ProUni é 70% mais barato do que ele criar uma vaga nova numa faculdade pública. Então, assim, mesmo ele tendo uma inadimplência, mexendo no cofre, mexe no cofre das empresas também, com certeza. Então, é mais barato para o Estado ele ter programas públicos como o FIES e como o ProUni do que criar novas vagas em faculdades públicas. E, então, assim, enquanto não tiver o sistema de cobrança australiano, sempre o FIES vai acabar com a inadimplência, sempre vão ter que criar novos programas. Isso, a história mostra lá desde 75, né? E aí, Fred, antes de eu passar para você de novo, para a Emília que levantou a mão, a Emília me chamou a atenção de uma coisa e eu acho fundamental, e aí eu vou trazer o que ela disse para o FIES e para o financiamento público, privado, enfim, crédito próprio ou não, que a gente tem que conhecer o entorno da onde a nossa faculdade está posicionada. Né? A gente tem que conhecer o perfil dos nossos alunos. E porque quando você conhece o perfil do seu aluno e você descobre que ele desiste de ter um financiamento do FIES de 50%, porque ele não consegue pagar os outros 50%, e quando ele desiste do ProUni de 50%, porque os outros 50% é caro, tem faculdade percebendo isso e criando produto onde ele tem 50% de crédito. Por que eu acho que esse meu produto ele vai ser bom para esse aluno, sendo que ele já desistiu de 50% de renúncia? Nesse meu cenário, eu tenho que criar um produto aí de 70%, 80% de renúncia agora e de cobrança depois. Eu não estou ajudando o meu aluno, entendeu? E aí, quando a gente faz uma pesquisa com o aluno que está pensando em entrar no ensino superior, 80% respondem que a faculdade vai ajudar ele de alguma forma. Ao invés de a gente ajudar ele com algum produto, a gente ajuda ele dando desconto, né? Que para mim não faz sentido. Emília, você levantou a mão e fica muito à vontade, e eu queria só, dentro dessa fala, né, do Alexandre, até desse finalzinho que parte de uma análise sua, queria que você aprofundasse, né, essa análise, e assim, não vou nem entrar no mérito de como implementar essa conexão, né, com a empregabilidade, porque eu concordo, assim, acho que o Mori traz assim a complexidade de se fazer isso, e se a gente for falar de empregabilidade, acho que precisaria assim de um outro meeting, mas enquanto gestão, como é que equilibra essa dificuldade, essas dificuldades estruturais e estruturantes do FIES com a necessidade de compor uma cesta, né, alternativas, né, pegando bem o gancho da fala que o Alexandre terminou, assim, como é que você compõe isso para construir ali um portfólio de alternativas para o estudante? Mas fique à vontade aí para fazer seu comentário. Não, então, é só complementar o Alexandre, né, de como assusta, de fato, essa caminhada que a gente tem feito com os programas públicos, né? Por que o mesmo agente que presta o serviço de educação é o que tem que cobrar, por exemplo? Quando não... Né? Porque isso aqui já foi trazido. A inadimplência precisa ser controlada pela universidade. Como? Mas como? A gente precisa. E aí, depois do 6º ano, a nossa cota aumenta porque a gente passa a pagar a conta de todo mundo. Na real, é isso. Mas a gente não tem um norte para como isso vai caminhar daqui para frente. E aí, a inadimplência ela não é gerida, ela não é controlada de forma eficiente. Quando a gente precisava disso para que o programa tivesse apresentando um outro tipo de caminhada. A inadimplência ela não parou de crescer. E a gente encontra ações pontuais, alguém postou aqui no chat há pouco tempo,
que aí que o governo traz a negociação das dívidas da fase de amortização, mas a forma e os tempos como isso aqui está trazido, não tá ofertando os resultados que a gente necessita. Então, a gente não caminha para uma sustentabilidade se a gente continuar dessa forma. A gente tem, sim, acho que vai ser aberto para perguntas, sim, na segunda parte. Então, eu só corroborar que a gestão da inadimplência ela precisa ser feita, de fato, e ela precisa ser feita olhando para o egresso, olhando para a fase adequada que ela precisa ser feita, né? Então, a gente precisa rever tempos e formas aqui. Está lá, a gente tem uma portaria, aliás, a gente tem várias portarias, né, do novo FIES, e tem a portaria do fundo, e tem os papéis de cada agente. Então, será possível que o agente que presta o serviço de educação, e aí eu vou fazer uma provocação maior ainda aqui, será possível que o mesmo agente que presta o serviço de educação também vai passar a ter que responder por outros aspectos da gestão que não são papel do agente que presta o serviço? Então, aí agora a gente vai para, né, voltando aqui um pouco para a gente que decide continuar caminhando e que decide continuar ofertando o acesso. A gente precisa olhar para os outros serviços que a gente pode ofertar. A gente não pode, infelizmente, responder, né, só ao que o Mauro sempre traz em falas dele, que é super importante, né, sempre responder ao aluno que ele espera isso, né, ele espera que a faculdade tenha algo a oferecer. Mas a gente sabe que isso aqui não vai poder ser só o caminho não reembolsável. A gente está vendo os números, né? Por isso que a gente assusta quando a gente vê em que picos a gente chegou, né? Na pandemia, aí vamos lá, não cabe aqui comentar, a gente estava num outro momento, né? Num outro momento de continuar caminhando, vamos dizer assim, mas a gente não pode seguir dessa forma. Então, a gente precisa ter condições, possibilidades. E aí, Fred, acho que você perguntou, para eu voltar aqui um pouco para a experiência da SES Unita, de como que a gente consegue caminhar nesse desafio. Eu acho que, trazendo o terceiro aspecto do olhar que eu quis dizer anteriormente, eu acho que para a gente começar a jornada, né, que vai em busca do estudante para que ele, no ano seguinte, passe a ser estudante a SES Unita, o estudante da universidade A, B ou C, a gente faz um caminho. E nesse caminho, acho que você tem que definir muito bem, de acordo com os cursos que você está ofertando, com a quantidade de turmas, de turnos, quantas e quais ofertas e em que tempos elas terão que existir para ti. Elas vão entrar na tua jornada de captação, né? Eu não sei se o melhor caminho, eu creio que não é nossa experiência, pelo menos, né? A gente decide não fazer assim. O melhor caminho não é começar com todos os produtos na mesa. Então, a gente precisa trabalhar estrategicamente no tempo de cada ação, olhando para o acesso e olhando para a sustentabilidade, senão a gente não vai conseguir, lá na frente, compor o portfólio que a gente quer, necessita e precisa, quer e precisa, na verdade, né? Então, acho que é aí que está um grande desafio ainda, mas eu acho que os tempos das ofertas de cada serviço, de cada produto que a gente quer trazer, é fundamental. Perfeito, Emília, perfeito. Ale, tem uma pergunta técnica aqui no chat, e foi a Daniela que trouxe, Daniela Luz de Souza Silva, e depois outras pessoas também trouxeram, que é como fazer a consulta para saber o saldo que a IES tem a receber. Dá um cursinho aí para a gente. Não, as cotas do fundo, né? Essa cota é mandada por e-mail, no e-mail do mantenedor cadastrado todo mês. Todo começo de mês, a mantenedora recebe esse extrato no e-mail. E aí, geralmente, a pessoa que está na ponta ali, que cuida do FIES, não é o gestor e acaba não sabendo. Então, ela pode ir ali no e-mail do gestor e pegar.
Se não estiver recebendo, ou se o gestor não tem mais esses e-mails, pode ser pedido por e-mail lá para os e-mails regionais, porém, tem que ser do e-mail do mantenedor o pedido. Se for de qualquer outro e-mail da CPSA ou de alguém da faculdade, eles não respondem, porque tem que bater o e-mail, tem que ser o mesmo para eles terem a segurança de que é o mantenedor, o reitor solicitando esse extrato. Mas mensalmente é para ser enviado aí por esse e-mail, tá bom? Perfeito. Emília, o professor Gilberto lá do Semestre Abanos tinha perguntado aqui, eu estou resgatando perguntas interessantes aqui do chat, todas são, né, perguntas e comentários, e mesclando aqui, depois lá no final a gente vai ter um espacinho aí para a Emília e o Alexandre responderem diretamente perguntas, né, que a gente sabe que os horários das pessoas são complexos, então eu vou pegando aqui as perguntas do chat. Ele, em cima de uma pergunta, né, de dizer assim, quer dizer que hoje o FGFIES é uma perda efetiva de receita da ordem de 27,5%. Claro, assim, é uma pergunta olhando para o ponto de vista prático, e você também trouxe um pouco disso. Como é que a gestão, e principalmente uma instituição que ainda não tem o FIES, como é que ela olha para essas cotas? Como é que ela entende, né, dada, se a gente compor, né, o cenário, tem uma inadimplência alta, tem um viés, assim, de ser uma política pública, como é que a gestão olha para especificamente para essa parte do FIES, para tomada de decisão? Emília? Desculpa, eu achei que Não, você estava não, é a pergunta. perguntando para o Mori também. Não, pergunta para você. Pergunta para você, desculpa, assim, você pode... no lugar. Não, tranquilo. No lugar da gestão, quem está aí na gestão, tá? Como é que olha para essa realidade de, na prática, talvez nós entendermos que essa cota máxima de 27,5%, na prática, sim, significa uma perda efetiva, porque tem uma inadimplência alta, etc. Uma instituição que ainda não tem FIES, ou que decidiu não ter FIES, como é que ela olha para isso? Ela olha, de fato, fazendo um cálculo de que esses 27,5% é perda, e aí ela vai compor isso com os outros produtos que tem na cesta, ou ela traz algum, sim, ponto que pode... Entende? Eu queria, assim, o olhar, claro, assim, o olhar dinâmico, assim, da gestão nesse sentido. Sim, eu acho que o olhar é para isso mesmo. Eu acho que você tem que fazer o teu planejamento, se é que é possível planejar bem sobre essas condições, olhando sim para essa cota, para esse desembolso, essa renúncia que você vai ser forçado a fazer todos os meses. Mas concordo também com o já trazido aqui, que a universidade precisa começar, a gente precisa começar a dialogar, a debater sobre isso com a gestão do programa, porque a gente caminha nesse planejamento, mas até quando a gente não vai falar efetivamente da gestão da inadimplência depois do 6º ano, como que ela vai ficar, né? Então, aqui entra, aumenta a cota. Tem mais uma coisa, a honra do fundo, ela só é acionada, me corrija, Mauri, se eu estiver equivocada, ela só pode ser acionada depois de toda a renúncia da mantenedora, que se baseia lá na sua inadimplência. Depois do 6º ano, a inadimplência global passa a entrar. Então, é nisso aqui que a gente não tem olhar de futuro, a gente não tem orientação, parâmetro de como isso vai caminhar. Né? Parece que é um tema que não, assim, é um tema que não se traz para poder não discutir. E aí concordo, a gente precisa, enquanto entidade de ensino superior, diretamente, como que eu diria, meu Deus, diretamente implicadas nessa questão, trazer isso aqui para o foco do debate, né? Tentar aí os nossos meios, a partir das nossas associações, a partir dos grupos que a gente dialoga com o governo, bater um pouco mais nessa tecla, mas do ponto de vista da gestão,
Não tem outro caminho, a meu ver, inicialmente falando, senão você sentar e saber que se você tem aquela renúncia que você vai ter que fazer, você vai ter que fazer o seu planejamento de vaga em cima disso, para poder ofertar os demais produtos também e poder compor sob condições mínimas de se trabalhar. Depois aqui eu acho que trago um aspecto importante que a gente não tinha comentado ainda, né? Então, tem muitos colegas acadêmicos aqui, muitos professores. Eu acho que a parceria com o projeto pedagógico, com o acadêmico, ela é fundamental, sabe, Fred, Moura? Para a gente sentar e discutir o que a gente pode fazer aqui desse outro lado do pedagógico para que a gente possa seguir o propósito de ofertar o melhor serviço de educação, porque, desculpa, não dá para pagar meia aula ao professor, porque o FIES não me paga o que eu preciso, ou o programa tal vai assim, não tem uma boa gestão de inadimplência lá na fase de amortização, mas não dá, eu não vou poder fazer isso aqui no meu serviço. Então, isso é muito claro. Por que a gente não está olhando para isso, né? Por que a gente não está olhando para as condições de quem oferta a educação, de quem quer mudar os rumos desse país, de quem quer dar um rumo diferente lá para os jovens de 18 a 24 anos? Como é possível? Né? Então, assim, na real, eu não posso deixar de pagar o professor. Então, vamos começar a olhar para isso aqui. Então, será será mesmo que a solução continuará sendo dar 90% de desconto para parcelar uma dívida com mais de 365, sei lá quantos dias, o Mori vai saber melhor do que eu, porque ele está com os dados ali. É esse mesmo caminho que eu vou seguir, gente? Tantos países já fazem diferente, a gente já falou aqui do modelo australiano. Como que eu não vou cobrar? Não é justo, não é correto, não está... Né? Não tem nada com nada isso aqui. Como que eu não vou cobrar efetivamente quando o aluno inicia sua vida profissional? Agora, eu preciso encontrar os meios de cobrar, eu preciso que a pessoa esteja nas condições de ser cobrada. É para isso que eu preciso da gestão da inadimplência. Perfeito. Ô Fred, em cima do que a Emília falou sobre esse refis que foi dado aí em cima da inadimplência, isso é muito complicado, porque você está privilegiando o mau pagador, não o bom pagador, e aí tudo bem que às vezes o aluno não tem condição mesmo de pagar, ok, mas você está privilegiando o cara que não pagou, né? Hoje eu vejo alunos dizendo que vão ter FIES, vão ficar inadimplentes, porque no futuro o governo vai abonar ou vai ajudar. Então também isso, eu estou criando uma cultura de inadimplência, né? E tem uma outra coisa ainda que eu tenho uma pergunta para fazer para o governo, mas eu não faço, porque um advogado, né, o saudoso Dr. Kovac, me ensinou uma vez que no direito tributário você só pergunta quando você sabe a resposta. Então, como eu não sei a resposta do governo, eu tenho medo de perguntar e criar uma situação que vai piorar para as faculdades. Quem vai pagar o pato me fugiu o nome aqui, mas esse acordo que o governo fez, onde ele abonou 90%, porque esse valor não vai voltar. Quem que vai pagar o pato? Será que não vai ser a faculdade ali no futuro? O governo vai fazer uma medida provisória onde a gente vai ter que enfim, ser retirado do nosso fundo ou do nosso risco do FIES passado esse valor? Alguém vai pagar a conta. Será que o governo vai assumir sozinho? Então, eu tenho medo de perguntar isso para o governo, porque pode ser que eles não tenham pensado nisso ainda e eu vou criar um monstro para o setor, né? Mas eu fico preocupado com isso, cara. Alguém vai pagar. Perfeito. Às vezes é boa. Perfeita a frase. Ale, você censura isso na hora que for para o YouTube para o governo não ouvir eu falando. Exato, para ninguém ter ideia. Eu não sei se é alguém aqui, eu moro na Bahia, mas eu sou do Rio Grande do Sul. Lá no Sul a gente fala assim, não pergunta, que é para não alertar os gansos. Né? Então, enfim. Ale, tem uma pergunta aqui,
sobre a questão do aumento de vagas FIES ProUni para Direito e Medicina e a portaria 682/2024. Você pode trazer aí, assim, né, em linhas gerais aí, informações sobre isso? A portaria que você falou, só por número assim, eu não vou lembrar do que ela trata. Aí, se alguém quiser me lembrar o que é, eu falo, mas o aumento de vagas não é só para curso de Direito e para Medicina, tá? Ele é para todos os cursos. Então, quando você tem FIES, você pode aumentar em até 10% as suas vagas autorizadas. Então, resumidamente, se eu tenho 100 vagas autorizadas e tenho 10 alunos de FIES, eu posso ter 110 alunos na minha classe. Resumidamente, a portaria é essa e ela é válida desde o segundo semestre de 2016. Então, se você tem direito, medicina, direito ou qualquer outro curso que você tem mais aluno que vaga e você não utilizou essa prerrogativa, você está perdendo dinheiro. Você pode ter aí 10% de alunos pagantes a mais. Tá? E aí, só para entender melhor, então, é até 10%. Se eu tenho 100 vagas e tenho 11 alunos de FIES, eu não posso ter 111, eu posso chegar a 110, porque aí 11 eu já passei dos meus 10%, só para terminar de ilustrar. Aí a portaria que você mencionou aí, se a pessoa quiser falar do que trata, eu comento. O professor Gilberto trouxe ali que é a portaria das séries que diz não ser necessária autorização do MEC para ofertar as vagas. Não precisa realmente. Você tendo o FIES, você automaticamente pode aumentar. E aí a grande questão que me perguntam em cima disso é, ok, mas na hora do censo, como é que eu vou... Eu tenho 100 alunos, como é que eu vou preencher o censo? O próprio censo tem 2 campos de alunos FIES e outro de aluno ProUni. Então é ali que você vai colocar esse 10% a mais. E aí lembrando que ProUni também tem essa regra, só que ele não se limita a 10%. É 1 para 1. Um aluno integral, você coloca um aluno pagante. 2 alunos parciais, você coloca um aluno pagante a mais. E aí o seu limite é o seu físico, né? Quanto você cabe dentro do laboratório, dentro de sala de aula, enfim. Perfeito. Emília, a gente está falando bastante aqui de FIES, porque, claro, né, é o assunto que chama atenção, enfim, mas a nossa proposta aqui hoje não é só falar sobre FIES, né? A gente falar sobre financiamentos. E aí você já falou, e eu entendo que você tem aí uma cesta, né? E sem precisar, assim, necessariamente, até onde você quiser, entrar no mérito de quais são os produtos que você tem aí, que você oferta. Eu queria, de novo, porque é isso, né? O Alexandre tem esse papel, assim, não é consultoria, né? Mas ele tem esse papel de trazer, né, os dados de uma forma mais global, das coisas que acontecem no Brasil todo, e você, né, sempre faz essa contextualização, né, na gestão de uma instituição. Então, nesse sentido, como é que você compõe aí os 2 raciocínios que eles são completamente diferentes? Eu ia falar conflitantes, mas eu sei que eles precisam compor a mesma cesta. Mas, assim, o raciocínio de um financiamento próprio, de um crédito próprio, enfim, envolve uma renúncia temporária de receita. Né? Aí tem a Fundacred, que administra, né, há muito tempo, que é a principal autoridade do país de administração de crédito, tem outras instituições, né, que administram o seu próprio crédito, mas fato é que ali existe um raciocínio de renúncia de receita. No financiamento privado, aí também não vou entrar no mérito das modalidades, tem modalidades que você sim também entra, né, junto nessa conta, você também ajuda ali a subsidiar e, portanto, existe uma renúncia de receita, mas o modelo clássico, ele é o modelo que você, inclusive, pode receber aquele valor antecipado, pagando determinada taxa, mas as taxas, né, elas costumam, por óbvio, elas são bem mais altas, assim, para o estudante. Como é que é a gestão hoje, nesse momento? Acho que essa é uma pergunta, assim, que ela nunca perde a relevância e o timing. Mas hoje, 2025, dentro desse contexto, como é que a gestão olha para essas duas coisas? Crédito próprio, financiamento próprio e financiamento privado, e compõe isso na sua cesta? Então, a gente não trabalha com crédito próprio nesse momento, né? Nós tivemos ações de renúncia de receita com foco na retenção durante a pandemia. Quem não, né? Quem não teve, ali era uma questão de decisão
de continuar ou não, de seguir ou não, né? Mas, nesse momento, a gente não trabalha, tá, com financiamento próprio. E os programas privados que nós temos parceria, eu acho que essas parcerias são muito relevantes, sobretudo para que a gente sente, para também se parcerizar com eles na boa gestão da fase de amortização. Porque eu tenho que ter uma programação e o meu parceiro precisa me atender na programação que a gente necessita. Porque eu já vou estar com o meu tempo, e aí volta a questão do tempo, muito definido. Eu preciso, e não é só porque eu estou dizendo que eu preciso, efetivamente, eu vou gerir de alguma forma o meu caixa atualmente, até aquele recurso voltar para mim. Né? E eu concordo com o Alexandre Mori quando ele traz, né? Eu tenho essa possibilidade aqui de renunciar agora, mas para receber. Então, eu acho que a parceria é fundamental, que o parceiro tenha esse olhar para essa fase de amortização, para a gente alinhar bem direitinho isso aqui. Depois, eu acho que, como já falamos no começo, né, na condição que a gente se encontra, não dá para seguir sem a gente ter outras ofertas, e é por isso que a gente lança a mão dessas parcerias tão importantes, tão bacanas, com tantos olhares aí para a educação, inclusive durante fases das nossas campanhas, aí vai muito de cada decisão, por isso que eu trouxe os tempos lá atrás na minha fala, o tempo daquela oferta e o como você vai trazer aquela oferta e para quem, né? Você tem vestibular tradicional, você tem transferência externa, você tem portador ou seja, você tem aí uma gama de processos que você vai sequenciar de alguma forma. Mas tem de alguma forma não, vai ter que sequenciar, né? Mas tem uma questão, sabe, Fred, que pode parecer até idealista para uma pessoa da gestão administrativa e financeira falar. Mas eu acho que tem um farol que todo parceiro de crédito privado, e aí eu vou me voltar para esse ponto, que é o ponto de discussão, e toda entidade precisa não deixar de ter essa referência, que é o estudante. A gente precisa trabalhar para que a gente dê a condição para que o estudante nos retorne, né, os recursos investidos. Mas ele precisa ter a condição, primeiramente. Então, se a gente trabalha com antecipação para isso, se a gente adere ao financiamento com antecipação ou não, aí vai depender muito da programação da entidade, daquilo que ela quer e que ela necessita. Mas falando agora para os parceiros, também, eu penso que a gente não pode deixar de ter esse farol na nossa frente, que é o estudante. Ele precisa ter as condições de nos pagar, de nos devolver, e isso precisa estar na frente de outros objetivos. A gente não pode caminhar, e o que eu quero dizer, já dizendo é isso, para que seja simplesmente um produto financeiro. Ele tem que ter base financeira. Nós não estamos fazendo uma oferta de caridade, infelizmente, não que a gente não quisesse, mas a gente não vai poder fazer porque a gente tem as contas para pagar. Mas se eu não olho para o estudante, se eu não tenho ele como centro, eu preciso ver bem direitinho essas condições que o programa está ofertando também para lá na frente, porque senão eu vou aí cair em outra, assim, eu vou ter outras coisas que não são propriamente aquilo que o projeto que você está implantando para a educação vem trazer, entendeu? Então, eu acho que você tem que também tomar essa decisão aqui. E aí, essa decisão vai influenciar na quantidade de vaga que você vai ofertar, vai influenciar sei lá, vai ter tantas outras renúncias que não é só de receita que você vai ter que fazer. Às vezes, você vai precisar ofertar menos vagas naquilo que você gostaria e poderia ofertar, porque o curso até tem demanda, pensando nisso, pensando na tua sustentabilidade, mas pensando também na sustentabilidade lá do estudante na vida, né? Então, a gente tem experiências bem recentes em que a gente tem parado muito para ver isso, né? Como que eu estou nesse curso aqui, como que está esse perfil de estudante que eu estou trabalhando aqui no meu entorno, e como eu vou ofertar, sabe, um pensar para frente, para além daquilo que são os 4 anos
dele na tua casa, 4, 5 anos na tua casa, na tua universidade. Como é que está essa carreira, essa empregabilidade? Como é que tá e vai ficar a condição desse programa aqui para ele? Acho que esse é um ponto fundamental a ser trazido também, apesar da gente estar aqui na gestão da área administrativa, financeira, marketing, né, da gente saber e de doer o quanto custa muita coisa para a gente, né? Então, mas acho que é um olhar que a gente não pode deixar de trazer também. Perfeito, acho que essa fala corrobora, se você me permite, aquela questão que eu trouxe, assim, da integração, né? Não dá para... E aí a integração não só entre setores, mas a integração de olhar para a jornada inteira do estudante. E nisso está escolher bons parceiros, né? Eu já falei, e aí fico bem à vontade para falar, a gente já falou, né? Tem a Fundacred faz esse trabalho, tem outras instituições que fornecem, né, esse financiamento. Então, assim, é importante, independentemente, acho que é isso que você traz, né, Emília, independentemente da modalidade, porque isso vai depender muito da realidade da instituição, da possibilidade que ela tem, onde ela está inserida, né, que foi essa fala que o Alexandre trouxe, que é sua e que ela é muito relevante, mas eu acho que é importante a gente olhar assim, eu sempre trago a pergunta de uma amiga aqui do mercado educacional, assim, ó, no fim do dia, essa decisão ela vai ajudar o meu estudante? Ela vai ser boa, né, para o meu estudante? Acho que isso a gente tem que olhar, né, para a jornada. Bom, pessoal, a gente já está indo para a reta final. Eu vou aqui trazer rapidamente os nossos comerciais e na volta... Alexandre, da perspectiva até de uma fala que ele fez, de uma pergunta que ele deixou no ar, dizendo assim, eu não entendo como os gestores preferem renunciar à receita do que trazer a possibilidade de ter um financiamento ou crédito, ou enfim, que você tem, né, vai ter a possibilidade depois de retomar, embora a inadimplência seja alta, como no caso do FIES, as dificuldades são grandes, né? Emília também trouxe isso. E aqui no chat tem algumas provocações, especial a do Marcelo aqui, que ele traz assim, a correlação, né, da queda do preenchimento de vagas do FIES com a estratégia de captação de instituições que colocam, né, aqueles percentuais altíssimos, aí não está aqui fazendo juízo de valor, é uma configuração mesmo de mercado, né, vinculada à nota do Enem, vinculada a uma série de coisas. Então, assim, a leitura que eu faço, e até como gestor comercial, né, porque eu também estou nessa, eu estou aqui no meeting, mas eu também tenho esse trabalho, né, essa responsabilidade à frente da Escola Baiana, de assim, uma coisa é compor aquilo que é o mais interessante para a instituição e que vai trazer, né, uma boa possibilidade para o estudante, e a outra coisa é falar a língua do mercado, e a outra coisa é brigar, né, o combate, né, combater o combate que está sendo feito aí, né, dentro, e aí a gente tem aquele termo da guerra de preços, etc. Então, dentro disso, depois dos comerciais, que a gente sempre tem ali aquela, no passado a gente chamava a pérola do meeting, né? É aquele raciocínio que você não pode sair daqui, você não pode ir embora sem levar esse raciocínio, que é aquela dica de ouro. E aí o que eu queria que Alexandre e Emília, nas suas considerações finais, trouxessem um pouco desse olhar, de como que eles enxergam, e como a gente está falando aqui de cenários, vantagens e desafios, como é que dá para compor hoje em dia, né, essa questão assim das bolsas, dos descontos, das renúncias, com algo que, se bem aplicado, é saudável, né, que é o financiamento, porque a gente dá essa possibilidade para o estudante. Tá bom? Vocês vão pensando aí, e na volta a gente vai responder essa questão importantíssima. Então, queria agradecer, né, aos nossos painelistas e a todos vocês. Repito, né, o meeting ele serve exatamente para essa finalidade, para que os gestores se encontrem e a gente possa conversar e discutir soluções práticas. Então, o nosso agradecimento para todos. E a gente agradece de forma especial os nossos patrocinadores, Actifly Martech, Princípia Soluções Financeiras, Qualinfo Tecnologia para Educação, Carta Consulta, Unibolsas Brasil e Revista Ensino Superior.
eu acredito que a gente pegou e conseguiu trazer, assim, boa parte das perguntas, mas caso essa pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, enfim, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. E as nossas redes sociais são @meetingeducacional no YouTube e Instagram e Meeting Educacional no Facebook e LinkedIn. Nós temos também o Meetingcast no Spotify, Pocket Cast, Amazon Music e Google Podcast. Nos sigam por lá para conhecer histórias de grandes profissionais da educação. E aí, Emília e Alexandre Mori já nos deram a honra de contar suas histórias. Está lá, aproveitem, porque é muito bacana, é um documento assim fantástico da trajetória de grandes profissionais que nós temos no nosso setor. Falando em contato, a gente convida e pede para todos os participantes que respondam a nossa avaliação. A gente está aqui hoje fazendo, por exemplo, nesse horário, por conta da pesquisa, né, por conta do que as pessoas pediram, a gente já trouxe temas aqui, criou webinars inteiros aqui em cima de avaliações, então ela é muito importante, né, ela vai ser enviada aí por e-mail para todos os inscritos, e a gente conta muito com os nossos partners para saber aquilo que foi bacana, o que deu certo, o que não deu certo, para melhorar continuamente aqui o nosso evento. Você que está acompanhando no YouTube, na próxima você tem que vir aqui para poder fazer perguntas, para poder interagir, para poder estar aqui conosco, mas a gente agradece muito pela sua audiência. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe aqui esse vídeo com as pessoas da sua equipe e, principalmente, se inscreva no nosso canal para receber em primeira mão os nossos próximos conteúdos. Bom, nos encontraremos novamente aqui no Meeting Online no dia 8 de abril, às 9 da manhã, e a gente vai trazer novamente o tema do Meeting, quer dizer, não é trazer novamente, né, continuar reverberando o tema do Meeting Experience 2024, que teve presente aqui hoje e está presente em quaisquer raciocínios que nós tenhamos sobre gestão do ensino superior. Caminhos para a construção de uma identidade autêntica das IES. Como é que a gente consegue driblar ou lidar com todos os desafios, fazendo, né, não só uma oferta acadêmica, mas uma oferta, e também uma oferta de marca, mas uma oferta institucional como um todo, que tenha a identidade autêntica de cada instituição. Né? Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai ter profissionais aqui incríveis, e em breve nós abriremos as inscrições, fiquem ligados, certo? Bom, feitos os comerciais, então agora eu vou começar agora por uma questão, né, de cavalheirismo aqui, por óbvio, né? Vou começar com a Emília. Emília, suas considerações finais, né, e que nessas considerações você possa abordar um pouquinho desse tema que, assim, a ideia não é o aprofundamento, porque não existe uma receita, mas eu acho que no seu caso seria mais assim, como é que vocês enxergam, né, essa composição ainda um pouco depois, ainda no espírito da pergunta anterior que eu lhe fiz, que era compor na sexta crédito próprio, financiamento, mas como é que você compõe tudo isso com essa necessidade de responder a um mercado que aplica bolsas, descontos, etc. Tá? Muito obrigado pela tua presença, foi mais uma vez brilhante, muito bom contar com você aqui. A parte do brilhante é por tua conta, mas agradeço. Gente, ainda Assina bem embaixo. Não, senhor. Ainda bem que eu fiquei, assim, foi primeiro as damas nessa hora, porque eu quero muito que o Mori nos dê aí também uma dica, né, uma pérola bem importante como especialista que ele é, tantos anos de caminhada, né, Mori? Especialista em programas, e quando a gente é especialista em um determinado aspecto, isso aqui custa também, tá, pessoal? A gente se depara com uma realidade que a gente não quer se deparar. Então, certamente, a gente compartilha aí desse sentimento, né? É desafiador. Mas eu acho que enquanto gestão de IES, sabe, Fred, Mori e demais, todos os nossos grandes colegas aqui presentes, reconheci várias pessoas quando entraram na sala, agradeço. Eu acho que a gente precisa... então, duas coisas que eu vou comentar rapidinho, né? Acho que, e aí, para cada uma delas, acho que a gente faria um meet para cada uma, né? Então, como papel de entidade superior, o que a gente precisa avançar para cobrar, para ir em busca das condições que a gente precisa enquanto país, enquanto governo. Acho que a gente precisa realmente estar melhor posicionado, melhor articulado para ir em busca disso. Lembrando, a gente oferta educação, gente. É isso, não é outra coisa. Então,
é educação, poxa, a gente precisa correr atrás disso, precisa estar melhor articulado, o Mori lembrou bem isso, né? Ali do papel das IES. E a segunda, enquanto IES, intrínseca, né? Conhece o teu líder, conhece a pessoa que está aqui, que é quem vai estar contigo nessa jornada. Conhece o antes, o durante, mas projeta o depois. Porque acho que a gente não consegue só olhar para o durante para que a gente projete bem o futuro. Então, eu acho que a gente tem que olhar para dados aqui de conhecimento, que é muito importante, e o teu contexto é teu, não é de outro. Não importa a tua política, né? Ela é tua. Então, aí você tem que olhar para isso aqui, para continuar fazendo, como foi a palavra que você falou, Fred, essa composição daquilo que você quer ofertar, né? Então, acho que são esses 2 pontos. Muito obrigada a todos e todas, e até a próxima, se Deus quiser. Fantástico, fantástico. Saiu aí algo extremamente prático, aplicável, né, e que cumpre aí com o nosso propósito. Muito obrigado. Alexandre, querido, muito obrigado, tá? Por tudo, assim, não só por hoje, né? Você tá assim como a Emília, assim, é a pessoa da casa, mas a gente não pode nunca normalizar, né, o conhecimento e a contribuição, né, que essas pessoas que são mais próximas elas trazem. E acho que olhar aqui para o chat e ver a quantidade de pessoas que parabenizou o evento como um todo e as tuas falas, acho que mostra isso. Ale, traz um pouco dessa visão, né, assim, uma contra-provocação à provocação que você fez, né, de como é que a instituição pode olhar para isso, o que você tem visto aí nessa eterna busca de, como eu falei, compor, né, uma cesta aí que faça sentido para o estudante. E obrigado pela presença. Não, eu que agradeço o convite aí, a presença de todos, é sempre bom trocar essa ideia com vocês, porque me instiga a ter pensamentos para levar para o governo, levar para outras instituições, enfim, é super importante eu trocar essa ideia com vocês. Mas assim, Fred, se eu tivesse começando uma faculdade agora, ou tivesse que zerar todos os meus programas e iniciar novamente, o que eu faria? Eu teria o ProUni por um viés social, eu teria o FIES com o mínimo de vaga possível que o governo me exige para trazer o meu lead vocacionado, que é a minha lista de espera. Então, eu faria uma propaganda surreal, assim, né? Falando português bem claro, para trazer mais alunos para o meu FIES. E aí eu teria, então, um programa de financiamento sólido, programa de crédito meu sólido, que atenda o meu aluno. Detalhe, eu excluiria totalmente o meu desconto no meu balcão ali no meu site, porque quando eu tenho esse desconto, eu sou obrigado a colocar ele no FIES, e aí o meu FIES já entra com desconto, eu daria o desconto pontualmente para o aluno que precisa, e é uma briga que eu iria ter com o marketing, mas é o marketing que vira, ele que faz a propaganda em cima da minha qualidade, não em cima do meu desconto. É o papel do marketing, desculpa quem é do marketing, mas enfim, porque eu vou estar tirando desconto, tá? E aí, nesse meu programa sólido, eu colocaria a Fundacred para cobrar, porque eu não sei cobrar, perfeito? E eu colocaria só uma regra: o fiador desse meu produto tinha que ser a tia do aluno, irmã da minha mãe, porque vai deixar essa tia com o nome sujo para você ver o que ela vai fazer na família. O aluno não vai ter coragem de deixar o nome sujo, a mãe vai pagar, a mãe vai cobrar, enfim, esse aluno não vai ser um aluno inadimplente. Então, acho que esse seria o produto ideal para mim, para a gente ter aí no nosso balcão da faculdade. Cara, maravilhoso. A gente teve aqui uma aula extremamente prática, né, de como a gente compõe isso. Acho que além dessas questões, a gente sabe que tem também, aí eu vou dar um depoimento, tá, até em cima de algo real, para ver como a gente também não pode estereotipar as coisas, né, a gente olha muito para a bolsa, etc, tem a coisa do marketplace, beleza, mas, por exemplo, aqui na Baiana, a gente usa muito a bolsa como um apoio
a essa composição, a essa política que nós temos aqui, tá? Então a gente olha menos para a bolsa, claro que funciona como marketplace também, isso também é importante em alguma medida, e aí você precisa calibrar, e aí a gente tem assim um olhar muito fino com o nosso parceiro, que inclusive é parceiro aqui do Meeting também, no nosso caso, mas eu estou falando assim como geral, a gente tem um olhar muito fino assim por curso, de ver assim o que aquele curso está precisando, é isso, tá, pessoal? Assim, trouxe só uma coisa que me ocorreu aqui agora, né, para a gente poder trazer possibilidades e não ficar preso, né, a determinados conceitos e estereótipos. Acho que é isso, conheça o seu lead, conheça a sua instituição, onde você está e o que precisa ser feito, né? Ô Fred, você me chamou a atenção de uma coisa que eu acho super importante, que eu acho que um dos erros fundamentais que eu vejo a faculdade cometer, tanto em desconto quanto em crédito próprio, é fazer um produto horizontal, onde todo mundo tem 30% de desconto, ou onde todo mundo, por exemplo, tem 50% de crédito. Eu acho que isso tem que ser olhado verticalmente. Cada curso tem uma régua de renda que o aluno pode pagar. Então, quando você olha o seu desconto por curso, ou o seu crédito por curso, você consegue atingir e poder conhecer melhor o seu aluno. Olha, tem aluno que com 5 mil consegue pagar direito, mas com 5 mil de renda ele não paga medicina. Então, para esse aluno com renda de 5 mil que vai cursar medicina, eu preciso ter um produto de crédito para ele, ou um desconto. Para o cara que tem 5 mil de medicina, ele paga. Então, a hora que a gente começar a verticalizar, eu acho que o produto funciona melhor também. Perfeito, é isso, com o nosso, aqui, né, como eu estava falando, por exemplo, específico de bolsa, com o Unibolsas Brasil, que é nosso parceiro, a gente consegue fazer, né, assim, ter um trabalho, inclusive, de composição, né, com outras possibilidades, com crédito próprio. Aí é isso, é conhecer o nosso lead, entender o que a gente precisa, escolher bons parceiros, né, que foi também o que a gente fez, alguém que nos dá um atendimento bacana e que olha muito para o estudante. Acho que é isso, né, a gente tem aqui não tem receita, né? Apesar do Alexandre ter sido assim, muito didático e ter trazido pontos assim, super importantes, mas eu acho que é isso, eu acho que é olhar para as possibilidades e aplicar da melhor forma possível. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A gente estourou um pouquinho o tempo aqui hoje, mas eu acho que o assunto é muito relevante, a gente precisa disso, né? Estou vendo pessoas extremamente queridas aqui, outras pessoas estão chegando hoje, então, muito obrigado, esse é o Meeting Educacional, tá? A gente está aqui no nosso Meeting Online, essa conversa mais intimista, mais direta ao ponto, fiquem à vontade, vocês são muito bem-vindos, dia 8 de abril estaremos aqui novamente reunidos, e no dia 31 de julho, principalmente quem for da Bahia e região, já vai se preparando, a gente vai ter a quarta edição do nosso Meeting Educacional Bahia. Alexandre Mori vai estar aí com a gente, vai ter outros convidados e vai ser muito legal, tá bom? Então, esperamos vocês na próxima. Um grande abraço a todos, um ótimo dia e boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo aqui no YouTube. Tchau, partners, até a próxima. Valeu, gente, até mais.